um plano de resgate. Desde o início, quando o diabo caiu aqui na terra, que tanto que o Messias falou, ai dos que habitam na terra, porque o diabo tem grande ira, desde que o diabo desceu até a vós, e tem grande ira. O Messias entendeu de que o diabo ia fazer arruaça nos habitantes dessa terra. E o nosso pai também sabia de que as pessoas iam sofrer nas mãos de Satanás aqui na terra. Porque o diabo não vai deixar barato assim. A ira dele, principalmente as pessoas pelo qual são criadas pelo pai, seres humanos. Então, o que acontece? Aí nosso pai fez o plano de resgate desde o passado. O plano de resgate era esse, irmãos. Era mandar um grupo de pessoas aqui na terra para ensinar as pessoas a não seguir Satanás. Ou seja, não se envolver com as religiões nessa terra. Se envolver com as religiões nessa terra é seguir o diabo, Satanás. Então, nosso pai juntou um grupo de pessoas, um grupo de anjos, dos nossos irmãos lá no céu, e de tempo em tempo ele foi mandando esses irmãos aqui na terra. Os profetas do passado, por exemplo, são nossos irmãos que vieram aqui na terra. Nosso pai, eles nasceram de mulher, cresceram, e quando se tornou a fase adulta, nosso pai fez eles se lembrarem do que eles vão fazer aqui na terra. E aí eles começaram a anunciar a palavra do nosso pai, ensinar a palavra do nosso pai para as pessoas aqui na terra. Tanto que os profetas foram mortos. Lembra lá aquela parábola que o Messias contou? Quando eu falo assim, que um certo homem plantou uma vinha no campo. Era essa? Deixa eu ver. Acho que é a parábola da vinha. Aí mandou o primeiro empregado, né? Aí o empregado foi lá e mataram o primeiro empregado. Aí depois mandou o segundo, mataram o segundo. Mandou o terceiro, mataram também o terceiro. Aí o pai fala, e agora? O que farei? Já sei, vou enviar meu filho muito amado. Talvez vendo o respeite. Aí eles vão lá, envia o Messias. O pai envia o Messias. E aí, por que o pai fala assim? Por que está escrito assim, talvez vendo o respeite? Porque foi o Messias que expulsou os anjos lá do reino do céu. Foi o nosso Salvador, o Messias, o Miguel, que expulsou Satanás e seus anjos do reino do céu. E aí, as duas testemunhas expulsou Azazel e seus anjos também. Expulsou Azazel. Então acontece. Aí achou que poderia respeitá-lo. No entanto, ele teve uma grande ideia. Já sei, esse aí é herdeiro. Vamos matá-lo e roubar toda a herança dele. Enfim, a herança do nosso Messias somos nós. O que ele fez? Matou o Messias. Após a morte do Messias, ele mata os apóstolos. Após a morte dos apóstolos, eles matam todos os que acreditaram no Messias, toda aquela gente que acreditou nos apóstolos, toda aquela gente, aquelas pessoas que acreditaram nas mensagens do Messias e nos apóstolos, eles mataram todo mundo. Toda aquela gente foram tudo mortos no Coliseu lá de Roma, na época dos imperadores. Foram estragados, jogados aos leões. Nossa, foi mortes cruéis. E aí aconteceu. Quando não sobrou mais ninguém para contar a história, anos mais tarde, aí agora vem a parte pelo qual Paulo falou. Irmão, se vieres alguém vos anunciar um outro evangelho que não seja este, não seja de considerar anátema. Nosso pai já tinha mostrado para Paulo de que eles iam criar um outro evangelho. O Messias veio e trouxe a palavra de vida eterna, o evangelho verdadeiro do Messias. Mas eles descartaram as palavras de ensinamento do Messias, descartaram o evangelho do Messias e criaram um outro evangelho. O Messias falou: a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de esquina.
A pedra, você sabe que é o Messias. Ele é a pedra fundamental que sustenta o verdadeiro evangelho. Os construtores são eles, os religiosos, os maçons. E que rejeitaram o Messias como pedra fundamental do evangelho. Rejeitaram. Mas eles criaram uma outra pedra fundamental, a pedra deles. Criaram uma outra pedra. Igual o que Moisés fez. Moisés rejeitou o mandamento do Pai, mas criou outros mandamentos por conta da própria dele. Mais ou menos assim. Eles fazem tudo assim. Como é que fala o nome? Eles falsificam tudo, né? Então criaram também uma outra pedra fundamental, uma outra pedra falsa, que é os templos religiosos, os templos de parede, de pedra, de tijolo, de alvenaria. Se tornou cabeça de esquina, que está nas esquinas de cada lugar, de cada cidade, estado, de cada bairro, por aí, espalhado por aí. São as igrejas evangélicas, as religiões, em total, tudo aí, em geral, religião, igreja evangélica, enfim, sem exceção. Está por aí. Então, o nosso pai, ele fez então esse plano de resgate. Voltando rapidinho naquela parte, né? Então o que acontece? Eles mataram os Messias, criaram, né, esse outro evangelho, e agora estão dominando tudo através do evangelho que eles criaram. E aí, Azazel, malandreadamente, pega todos os livros dos profetas, dos apóstolos, dos nossos irmãos que vieram aqui na terra, junta tudo num livro só, faz disso um livro só, compila tudo e chama de livro Bíblia. E pega as histórias deles também. A história do povo de Israel, a história das matanças deles lá, das guerras deles lá, e bota tudo no mesmo livro. Pega a história de Davi, a história a história de como é que é o nome dele? A história dos falsos profetas, a história de Elias, de Eliseu, pega a história de Sansão, de Salomão, bota tudo no livro Bíblia. E aí reúne tudo num lugar só, bota, né, faz aquele trabalho muito bonitinho, né, um livro capa preta, né, e aí em mais ou menos 312, mais ou menos por aí assim, no período de Constantino, quando ele vai sancionar lá o cristianismo, aí cria-se agora o cristianismo, aí catolicismo romano e igreja evangélica, mais tarde através de Martim Lutero. E aí os livros são dados para a população poder ler. E tem todas as histórias que as pessoas precisam saber, estão lá. Manipuladas, mas estão. E nesse livro Bíblia, que eles criaram, ali você encontra tanto a história dos caídos, quanto você também encontra a história dos nossos irmãos, dos profetas, nosso Messias, Salvador. Você encontra os apóstolos, os nossos irmãos verdadeiros. E aí você tem que filtrar qual é o correto, o certo. Filtrar, fazer uma análise. Como vocês falou, analisar a escritura, analisar tudo e reter o que é bom. O nosso irmão Paulo falou. Então, irmão, você vai ter que analisar tudo. Matou, roubou, estuprou, fez sacrifício animal. Não provém do Pai, não é do nosso Pai. Enfim, o que eu quero aqui falar aqui é sobre a questão do plano do nosso Pai. E aí nosso Pai criou esse plano de poder resgatar as pessoas. Já que lá no reino do céu ficou um vazio, as pessoas, as casas ficaram vazias, então o nosso Pai agora resolveu fazer um plano de resgate para trazer todas essas pessoas verdadeiras, as pessoas sinceras, as pessoas verdadeiras, para levá-las para o reino do céu. E aí os profetas vieram aqui e começaram a falar para as pessoas, dizendo para eles: vocês saem das religiões, não entrem nas religiões, não entrem nas religiões de pedra, por causa que vocês vão estar seguindo demônios. Sigam o mandamento, amor ao próximo, dá de comer quem tem fome, dá de beber quem tem sede,
ajuda os doentes, os necessitados, as viúvas nas suas aflições. Esse é o mandamento. Porque as pessoas que se ater nisso aqui na terra, elas vão encontrar o Messias, elas vão encontrar o reino do céu. Fora das religiões, porque entrar nas religiões significa seguir demônios. E aí nosso Messias falou que ele é o único pastor, não é isso? E aí esses homens se denominam pastores aqui na terra, vão estar seguindo demônios. Porque só existe um pastor, o único pastor Messias. Aí enfim, aí mandou os profetas. Eles foram lá, mataram todos os profetas. Aí depois mandou o nosso Salvador, o Messias. Aí eles foram matar o Messias e roubaram a herança dele. Criaram uma igreja para tudo quanto é canto. E trouxeram toda a herança, as pessoas que deveriam ser a herança do Messias, trouxeram todas elas para dentro das igrejas, dentro das religiões, todas elas sem exceção. E aí, eles roubaram a herança do Messias. A herança do Messias somos nós. Mas aí, devido a esse plano de resgate que o Pai preparou, que o Pai, fez, as pessoas estão sendo resgatadas. Muita gente está saindo das religiões. Muita gente. Então, irmãos, depois que nosso Pai manda o Messias já prepara os apóstolos, que também são anjos, que nosso Pai já tinha trago, já nasceram aqui na terra também. Na época que o Messias nasce, os apóstolos também já estavam aqui. Aí o Messias cresce. Os apóstolos também, acredito que os apóstolos também nasceram também, mais ou menos perto desse período que o Messias nasceu. Entende? Cresceram todos juntos. Quando o Messias se torna de maior, adulto, os apóstolos também já estão adultos também. E aí aconteceu? O Messias vai e chama cada um deles. Entende? Aí o Messias prepara eles, ensina tudo para eles, porque eles nascem. Os profetas, por exemplo, os profetas não teve o Messias para ensinar. O Pai então fez ele se lembrar, entende? Do que aconteceu aqui na terra, do que eles vieram fazer aqui na terra. Agora, já os apóstolos, o Messias estava lá, estava com eles. Então, o Messias foi e ensinou para eles. E aí, eles se lembraram, aí se acordaram e fizeram a obra que fez. O Messias morreu, os apóstolos deram continuidade, e aí mataram os apóstolos. Qualquer um que vem do reino do céu não é bem-vindo aqui na terra, irmãos. Desde os profetas até o Messias e os apóstolos, nenhum deles eram bem-vindos. E os que ficaram, os que aprenderam com o Messias, os que aprenderam com os apóstolos, as pessoas simples, que conheceram a verdade e que começaram a ensinar também. Aí o sistema religioso viu uma forma também de eliminar todos esses também. É o velho ditado, trocar gatos por lebre. E foi o que eles fizeram. Mataram todo mundo. Extirparam todos que conheciam a verdade do mapa daqui da terra. Aí implantaram um outro evangelho. E aí, irmão, depois que todo mundo morre, não sobrou mais ninguém para contar a história. E o que aconteceu? O mundo foi seguindo. O sistema religioso, gospel, ele ascendeu muito daquele período para cá. Aí, vamos botar assim, ninguém mais, anunciou mais o evangelho, ninguém mais falou acerca das coisas do Pai e do Messias, porque não vem mais ninguém. Aí agora, hoje, nos períodos de hoje, nos últimos tempos, aí agora vai se cumprir o que o Messias falou lá no início, lá quando ele estava aqui na terra, dizendo que enviaria as duas testemunhas. E aí as duas testemunhas vieram aqui. Faz parte do plano de resgate do nosso Pai. Enviou os profetas lá no passado, depois enviou os apóstolos, depois enviou o Messias, depois veio os apóstolos, aí agora parou. Porque eles mataram todo mundo. Não vai ficar matando. O nosso Pai não vai ficar mandando um monte de gente, e eles ficarem matando todo mundo. Porque nosso Pai sabe que eles vão matar. Então, beleza, parou. Agora
por último, nosso Pai agora enviou, nos últimos dias, enviou as 2 testemunhas e os 144 mil selados. E esses, os únicos que vão morrer, que o sistema religioso vai matar, ou melhor, que os caídos vão matar, são as 2 testemunhas. Porque os 144 mil selados são que vão buscar os irmãos e levar para as montanhas. Entende? E aí, por que as 2 testemunhas vão morrer? Porque aí Azazel, quem expulsou Azazel do reino do céu, foi as 2 testemunhas. O diabo, Satanás, Israel, já se vingou, né, do que o Messias fez com ele. Já se vingou, beleza. Agora, que foi o Messias que expulsou, né, Satanás. Aí agora, Azazel vai se vingar nas 2 testemunhas. Entende? Então, irmãos, esse plano de resgate do nosso Pai está sendo concluído. Logo, logo vai chegar ao fim. Quando os 144 mil selados vier aqui e buscar os irmãos, levar para as montanhas, as 2 testemunhas vão ficar aqui. Vão anunciar o evangelho aqui na terra durante 1265 dias. E aí o que vai acontecer? 1365, né? Mais ou menos isso. Aí o que vai acontecer? Eles vão ser mortos. O evangelho acaba, cessa o evangelho quando as 2 testemunhas morrem. Entende? Quando as 2 testemunhas morrem, aí ó, acabou. Ninguém mais vai pregar. E, enfim, aí os caídos vão fazer as festas dele, né? Até que depois o nosso Messias, né, e vem e dá o momento final, né? Acaba logo com tudo. Enfim. Então, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: logo logo está para concluir o plano do nosso Pai. E aí, o que ele já tinha em mente vai ser restaurado novamente. E aí os irmãos, novos irmãos, vão conhecer os irmãos lá no reino do céu. E aí, irmãos, vai ser só agora, só alegria, irmão, só felicidade. Entende? Os irmãos vão conhecer suas próprias casas, porque o Messias falou que ia construir as casas dos irmãos lá no reino do céu. O que você acha, irmãos? Por que você acha que aqui na terra existem aqui essas cidades que tem aqui, né? As cidades, os monumentos, casas. É uma cópia do reino do céu, irmãos. Que da mesma forma como nós temos casas aqui na terra, lá também tem casa também no reino do céu. E da mesma forma como nós comemos, nos alimentamos aqui na terra, nós também vamos comer também no reino do céu. Sendo que é lógico, não vai ser como aqui. Aqui nós nos alimentamos e depois jogamos para fora, pelo reto. Lá não. Lá você come uma fruta e aquela fruta, ela vai, enfim, ingerir lá no teu corpo e acabou. Você não vai precisar, né, mijar, não vai precisar defecar, não vai precisar fazer nada dessas coisas. O irmão Robert, que é muito bom falar sobre essas coisas aí. Então, enfim, irmão, essa é a mensagem que eu queria falar um pouquinho, tá? Estou muito feliz que muitos irmãos novos estão chegando. E o segredo é esse, irmãos. Como o Messias falou, a vida eterna é esta: que creais em mim e naquele que me enviou. Entende? Creia no Pai e creia no Messias, né? Porque quando você passa a crer nele, você passa a conhecê-los, você passa a conhecer qual é a vontade deles. E aí você pratica as vontades dele, e aí o reino do céu é seu. Um abraço para todos aí, até a próxima.